meus amigos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, para juntos meditarmos na palavra de Deus. De repente o vídeo não fica muito bom, porque hoje eu resolvi subir aqui no monte e está ventando bastante, como vocês podem ver. Eu queria aqui meditar com vocês no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 27. E ele diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. O capítulo fala dos heróis da fé, onde se encontra entre eles o profeta Moisés, do qual o versículo 27 se refere. Moisés ele não se deixou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele olhava como para o invisível, para uma recompensa que haveria de ter. Moisés, ele preferiu se alegrar pelo vitupério de Cristo do que gozar da transitoriedade do pecado, da vaidade do pecado. E diz a palavra que pela fé Moisés ele deixou o Egito. O versículo que nós lemos diz que Moisés pela fé ele deixou o Egito e ele não temeu, ele não teve medo da ira de Faraó, porque ele olhava com firmeza para a promessa da vida eterna. Olhava para Cristo, como se olhando para o futuro, pela fé. E como esse texto ele pode se aplicar a nós? Paulo ele vai dizer que, no capítulo 11, no versículo 1 de Hebreus, ele vai dizer que a fé ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, E Paulo, em outro momento, ele vai dizer que ele deixou as coisas que para trás ficaram e prosseguiu para diante das coisas que à frente estavam para ele. Da mesma forma, nós também devemos nos armar com este mesmo pensamento. Nós devemos abandonar o Egito, como Moisés, olhar para frente como Paulo olhou, como Moisés olhou, com firmeza, pela fé a qual foi imprimido nos nossos corações, conforme fala em Efésios 2:8. A fé é um dom de Deus. Deus nos concede a fé pelo presente, pelo dom, pela graça de Deus. E essa fé agora é exercida, ela é exercida em meio às perseguições. Moisés ele vai dizer que ele não temeu, ele não teve medo da ira de Faraó. Eu vejo aqui nesse versículo a consequência da nossa atitude, da nossa tomada de posição, de definição diante de Deus, meio à fé. Porque Moisés, pela fé, ele deixou o Egito. Aplicando para nós, por meio da fé, deixamos o mundo. Deixamos o mundo e agora nós temos as consequências. A palavra diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. E padecer perseguição por Cristo é a maior alegria do servo de Deus. Padecer perseguição por Cristo, por amor a Cristo. Porque o fim da nossa fé, a palavra diz que o fim da nossa fé é a vida eterna, é a salvação da nossa alma. Então por isso que é uma alegria padecer por Cristo. E é uma consequência de pela fé deixarmos o mundo, deixarmos a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o prazer transitório do pecado, o gozo do pecado, por amor a Cristo. E tudo isso nós devemos nos alimentar da esperança, porque a fé fala da esperança. E essa esperança é em meio às tribulações, porque Paulo em Romanos capítulo 5 vai dizer que as tribulações elas produzem em nós a perseverança. E a perseverança ela produz por sua vez em nós a experiência.
E a experiência, a paciência. E a paciência, a esperança. E a esperança não confunde o servo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele derrama o amor de Deus em nossos corações. Que essa meditação possa falar ao seu coração, que você receba uma bênção e ela possa assim edificar a sua vida. Amém?